Guts é um personagem que, infelizmente, eu não fiz jus aqui no canal. O cara é simplesmente um dos, se não top 3 personagens favoritos na ficção. E no canal ele só apareceu em uma luta contra Zabuza. Então hoje vamos mudar esse paradigma e finalmente dar uma análise justa ao inimigo do destino, Guts. O homem que sobrevive a situações além da compreensão e tem uma força de vontade sobrenatural. E nunca desiste, não importa o que aconteça. Só que há um porém. Não vou entrar em detalhe sobre todas as aventuras de Guts, pois vocês precisam experienciar essa maravilhosa obra por conta própria. Então vou me focar mais em acontecimentos-chave e feitos de Guts. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho. E se quiser dar um apoio extra, considere se tornar um apoiador no Padrim ou LivePix para receber diversos benefícios extras, certo? Então, sem delongas, Guts nasceu do cadáver de sua mãe que foi enforcada em uma árvore e ele foi deixado para morrer sozinho em um atoleiro de sangue e placenta. Então, um grupo de mercenários, liderado por um homem chamado Gambino, acabou o encontrando nesse lugar tenebroso. E ele, é claro, presumiu que a criança estivesse sem vida. Mas Guts já desafia o destino desde que era criança. E para surpresa de todos, o bebê começa a chorar. Shiso imediatamente pega a criança e vem em seu auxílio. E apesar das circunstâncias no mínimo sinistras relacionadas ao nascimento de Guts, ainda assim eles o criaram. Só que 3 anos depois, a mãe de aluguel de Guts contraiu a praga e acabou morrendo enquanto o próprio assistia. Então, sob a tutela de seu pai adotivo, Gambino, Guts começou a aprimorar sua arte da esgrima aos 6 anos de idade e se juntou ao bando do mercenário 3 anos depois. Com 9 anos, ele já foi posto em batalha por Gambino e ele olhava para Gambino como uma espécie de figura paterna, ou melhor, um pai. E na noite seguinte à primeira batalha de Guts, um mercenário chamado Donovan o emboscou e o abusou em sua barraca, revelando que ele foi comprado por uma noite por ninguém menos que seu próprio pai adotivo, Gambino. Em uma batalha seguinte, o jovem mercenário isolou Donovan e o eliminou, e ele se recusou a acreditar que seu pai tinha vendido seu corpo na noite anterior. Quando Gambino perdeu a perna em batalha, o seu relacionamento com Guts se deteriorou imediatamente e rapidamente escalou do abuso verbal ao físico. Guts, quando criança, foi submetido a várias formas de humilhação antes de Gambino eventualmente fazer um atentado contra sua vida. E possuído pela noção de que Guts era o motivo de toda a má sorte que ele teve, Gambino revela ao jovem Guts que realmente vendeu o corpo dele para Donovan e expressou o extremo desgosto pela existência do menino. E muito desanimado e desolado com essa revelação, Guts retaliou e matou Gambino. A coisa mais próxima de um pai que ele já conheceu foi acabada pelas suas próprias mãos. E consequentemente, ele é atacado pelos homens do bando de mercenários de Gambino e é marcado como o assassino de seu próprio pai, ou pior ainda, o assassino do chefe desse bando. Guts então foge do acampamento com os agressores em seu encalço. Eventualmente, ele acaba entrando em um beco sem saída e é acertado por um tiro de besta. E depois de ele cair do cavalo, ele acaba caindo em um pequeno morro e acaba encontrando uma pequena matilha de lobos ali embaixo. E apesar do jovem Guts ter lutado bravamente, ele acabou caindo inconsciente e eventualmente foi descoberto e alistado como uma criança soldado em outro bando de mercenários que encontrou ele. Desde então, Guts vem aperfeiçoando suas habilidades em combate ao ponto de se tornar um completo mestre na arte da espada.
Isso enquanto luta com uma espada muito maior que ele. E durante sua trajetória, ele enfrentou oponentes absurdos. O primeiro oponente notável é Bazuzo, um inimigo que havia matado 30 homens armados e também matou um urso sozinho. E Guts encontrou ele quando ainda era bem novo e deu uma luta absurda a Bazuzo. E apesar de Guts ter sido sortudo com uma rachadura no machado imenso de Bazuzo, isso não muda o fato de que Guts pode literalmente cortar aço desde que era jovem. Então nesse ponto, Guts tranquilamente seria nível parede. Após esses eventos, Guts foi emboscado pelo bando do Falcão e trucidou todos, inclusive Casca, e foi necessário Griffith ir até lá para derrotá-lo. E apesar de Griffith ser bem mais elegante em combate, eu até diria um pouco mais técnico, Guts ainda conseguiu feri-lo tranquilamente, e a batalha entre eles é incrível até hoje. Guts então acaba se juntando ao bando do Falcão por ter perdido para Griffith. E lá ele encontra diversos amigos e com o tempo mostra sua verdadeira personalidade a todos. E Guts nesse ponto é praticamente superior a qualquer homem que não seja sobre-humano. E em 3 anos no bando do Falcão, Guts é promovido a capitão da divisão de invasão do bando do Falcão. Só que infelizmente, Guts acabou encontrando um ser que é muito além do sobre-humano, o apóstolo Nosferatu Zod. Zod era uma lenda no campo de batalha, e para todos os propósitos ele era somente isso, uma lenda. Naquele ponto não existia um homem sequer que podia derrotar Zod. E Zod facilmente aniquila milhares de homens com extrema facilidade, e sua força é monstruosa, facilmente equiparável, se não muito superior a Guts. E somente um golpe de Zod é capaz de lançar Guts como se fosse um boneco de pano, mas mesmo assim, Guts continua batendo de frente com o monstrão, apesar de ser visivelmente mais fraco. Guts então aposta sua vida em um único golpe, e Zod faz a mesma coisa, mas a sorte tinha favorecido Guts, e além do mesmo cortar a incrível lâmina de Zod, ele machucou mortalmente o monstro. Só que para sua infelicidade, Zod ainda tinha outra forma, ainda mais monstruosa, e Guts foi sobrepujado completamente. Após Zod batalhar contra Griffith e ver que ele é o escolhido da mão de Deus, Zod simplesmente vaza e avisa Guts de que algo ruim vai acontecer com ele em breve. Guts então continua lutando contra homens e até mesmo faz seu incrível feito de derrotar 100 soldados de Tudor sozinho. E durante esse tempo, Guts já era capaz de reagir a tiros de besta e ser mais rápido que soldados podem reagir. Guts até mesmo luta contra um oponente digno, o general Boscogni, e o derrota com uma pequena ajudinha de Zod. Guts, após ficar exponencialmente mais forte após todas essas lutas, vê o discurso de Griffith sem o mesmo saber. O discurso se refere ao fato de que Griffith somente considera como amigo a pessoa que tem seus próprios sonhos e tem uma visão igual à dele. Guts então decide que a hora chegou e ele vai à procura de seus próprios sonhos. Só que o problema é que Griffith descobre isso e vai parar Guts antes que ele saia do bando. E ambos fazem uma aposta. Se Griffith ganhar, Guts fica. E se Guts ganhar, ele está livre. E sinceramente, temos que dar crédito a Griffith, pois ele é um guerreiro extremamente habilidoso nesse ponto da história. E não acredito que haja um homem capaz de ser páreo a ele ou seu estilo de combate. Isso é claro, com exceção de Guts, que não só corta sua rapieira, como quase o mata e causa uma imensa onda de vento e uma pequena cratera na neve. Nesse ponto, Guts faz sua versão como criança parecer brincadeira de que criança. E acredito que ele esteja no nível construção. Griffith eventualmente cai na loucura após perder contra Guts e perder o único amigo que ele tinha. E literalmente sabota toda a sua vida ao ir fazer coisas adultas com a princesa Charlotte, que sempre teve uma quedinha por ele, mas ele acaba sendo descoberto e é preso e torturado por um ano inteiro.
Durante esse tempo, Guts foi avisado sobre um eclipse que estava vindo pelo Cavaleiro Esqueleto, ou Skull Knight. Guts permanece nas montanhas treinando e frequentando a casa de um velho ferreiro conhecido como Godot. E eventualmente Guts chega à realização de que sua espada é uma extensão de sua paixão na batalha, ou melhor, uma extensão de si mesmo. Eu não pretendo entrar muito em detalhes sobre as aventuras de Guts, mas Guts acaba entrando em um lindo romance com Casca e eles acabaram sendo um casal por um tempo. Mas vamos nos focar em suas batalhas e feitos. Guts eventualmente se encontra novamente com o bando do Falcão e descobre que Griffith foi capturado e simplesmente destrói Silat, um guerreiro Kushan absurdamente habilidoso e poderoso, e estava literalmente cortando pessoas do bando do Falcão como se fosse manteiga. Então, Guts e o bando do Falcão resgatam Griffith, mas eles percebem que o Falcão Branco não é nada mais que uma sombra de sua antiga forma. Então Guts enfrenta o seu oponente mais poderoso até então, o apóstolo Wild, que somente na sua forma base quebrava rochas gigantescas e árvores com golpes casuais de seus punhos, e até mesmo interceptou golpes de Guts com os próprios dentes, e até mesmo na sua forma de apóstolo, que é muito mais poderosa, ele quase derrotou Guts com um golpe. Mas Guts ainda assim, com toda a sua força de vontade sobrenatural, luta contra ele, corta seu membro fora e o derrota com um mata-leão, espada e uma adaga. Wild deve ser tranquilamente comparável a Rosine, que pode quebrar a barreira do som somente por se mover casualmente. Em velocidade máxima, é absurdamente mais rápida. Uma velocidade de combate tranquilamente dentro dos níveis hipersônicos. Então, as mãos do destino ocorrem e Griffith ativa o evento do eclipse ao encontrar sua berrelite que tinha perdido há um ano atrás. Esse evento simplesmente te dá poderes divinos, mas em troca, você precisa sacrificar tudo que lhe é querido aos inúmeros monstros que residem ali ou simplesmente apareceram para essa cerimônia. E Griffith sacrifica todo o bando do Falcão em um dos eventos da ficção mais revoltantes e tristes de todos os tempos. Guts acaba perdendo um braço na tentativa de literalmente sair dos dentes de um apóstolo e posteriormente perde um olho devido às garras de um demônio. Não posso mostrar muito sobre esse evento porque é muito gráfico, mas o que vocês precisam saber é que Griffith se torna o famoso vilão Fento e devido à intervenção de Skull Knight, Guts e Casca sobrevivem ao eclipse, mas são marcados com a marca da maldição eternamente, significando que eles são comida dos demônios. E toda vez que um desses demônios estiverem perto, essa marca vai sangrar. Mas a jornada de Guts não acaba aqui. Guts acaba dormindo por diversos dias. E após ele acordar, ele vê que sua amada Casca sofreu de um trauma tão grande que a fez retornar a um estado infantil, apesar de ser uma mulher adulta. Esse fenômeno é algo verídico no nosso mundo e na psicologia é conhecido como regressão, onde uma pessoa sofre uma experiência traumática tão grande que a própria mente, a fim de defender a sanidade da pessoa, regride a um estado anterior do desenvolvimento ao invés de lidar com a realidade. Guts então se sente perdido no mundo e tenta correr de sua própria dor e sofrimento em uma cena que faz qualquer homem chorar. E também descobre que o filho que teve com Casca foi manchado por causa da violação por parte de Griffith. Guts então treina por mais ou menos um mês e recebe um braço mecânico com um canhão e porta consigo a nova e reforjada Dragon Slayer, uma espada, ou melhor, um pedaço de aço que é até maior que o próprio Guts, que já é um titã em altura. E com essa espada, ele facilmente reparte ao meio um apóstolo. Após esses eventos, Guts enfrenta inúmeros inimigos poderosos. Guts derrota o apóstolo Serpente, que era um inimigo muito poderoso e até mesmo podia ferir Guts. Ele derrota o Conde, outro apóstolo absurdo, e nessa luta, Guts até mesmo segura Dragon Slayer com os dentes.
Guts enfrentou a já mencionada apóstola Hoshino ou Rosine, que no mínimo deve ser comparável à forma base de Mosgos, que pôde vaporizar um imenso monstro de sangue que estava ocupando uma enorme escadaria. E vaporizar algo requer muito mais energia do que simplesmente destruir algo. E o monstro era massivo, facilmente com 7 metros de altura e um volume muito grande. Já houveram muitos cálculos sobre esse feito, e para mim, devido ao volume imenso e altura do monstro, esse poder de Mosgos facilmente deve se situar pelo menos na alta categoria do nível quarteirão. E Guts derrotou Hoshino ou Rosine com sua Dragon Slayer e sua sagacidade, visto que Guts desviou de um ataque hipersônico a queima-roupa, o que aumenta muito a sua velocidade de combate e reação. Mas ainda assim está dentro dos níveis hipersônicos, só um nível muito maior. Aproveitando que já estamos falando de Mosgos, Guts também lutou contra esse monstrão religioso, só que Mosgos estava em sua forma de apóstolo. Guts tancou uma versão muito mais poderosa do fogo de Mosgos, tancou dezenas de ataques poderosíssimos e por fim o derrotou por causa de uma rachadura em sua armadura que era impenetrável. Guts é pura sagacidade e poder. Então, novamente, ele enfrenta o seu rival, Nosferatu Zod, e o mesmo é forçado a se transformar quase que na hora, e a luta foi muito acirrada. Zod até mesmo casualmente fez uma mina inteira colapsar com uma investida sua. E para vocês terem uma ideia do nível de velocidade de ambos, até mesmo Rickert, que já tinha visto Guts lutar em velocidades absurdas, mal consegue acompanhar os movimentos de Guts. Nesse ponto, a Dragon Slayer de Guts já foi manchada com tanto sangue e essência sobrenatural que ela pode interagir com seres do plano astral, como o membro da mão de Deus, Slan, e também ela pode atacar diretamente almas e até mesmo inimigos nesse calibre. Guts então recebe o maior upgrade dele desde a Dragon Slayer, a armadura Berserker, e essa armadura é insana, meus amigos. Além de ela ampliar absurdamente todos os atributos de Guts, ela o costura caso ele seja ferido, e até mesmo reestrutura membros quebrados instantaneamente. Quando a armadura não está controlada, Guts é incapaz de sentir dor e entra em um estado com uma fúria sem limites. A amplificação da armadura é tão colossal que ele pôde lutar contra um dos apóstolos mais poderosos de todos, o grande Grunbeld. Inicialmente, Guts dominou completamente a luta e levou o monstro à sua forma de apóstolo e aos limites de sua força. Eventualmente, Guts consegue controlar a armadura muito tempo depois, com a ajuda de um membro do seu squad, a ilustre Shierke. Em um momento da história, Guts e Zod são forçados a criar uma aliança temporária para lutar contra o apóstolo mais poderoso de todos, o Imperador Ganishka, um ser tão poderoso que é dito que ele pode incinerar qualquer apóstolo com seus raios, sem exceção. Até mesmo seres como Mosgos, em sua forma de apóstolo, que tranquilamente seria pelo menos nível quarteirão a multiquarteirão, seria aniquilado por Ganishka. E se não fosse pela ajuda de Guts, Zod teria sido morto facilmente. E graças à interação não física da Dragon Slayer, ambos conseguiram ferir Ganishka. Guts até mesmo conseguiu desviar de um raio do mesmo, e esse apóstolo manipula raios naturais para atacar, e Guts desviou tranquilamente. Uma velocidade que pode tanto ser massivamente hipersônica, ou superior a 440 mil metros por segundo, ou Mach 1294, ou Mach 1282, dependendo das variáveis atmosféricas que você usar. E se você quer dizer que os raios são mágicos, mesmo assim Guts estaria na borda da velocidade massivamente hipersônica. Guts também derrotou o Deus do Mar, uma criatura que foi selada dentro de uma pequena ilha, e era tão grande que poderia quebrar toda a ilha facilmente. E Guts, além de ter entrado dentro desse monstro, ele pode resistir a todas as pressões absurdas lá dentro. E sinceramente, Guts quase morreu.
mas, como sempre, saiu vitorioso. E sinceramente, os feitos de Guts em combate acabam por aqui. E se você sentiu um pingo de curiosidade sobre a história, sugiro que vá ler a obra original, pois o que eu mostrei é somente a ponta do iceberg. E Berserk é uma obra digna de receber sua atenção. E esse vídeo pode até ser uma segunda homenagem ao falecido Kentaro Miura, que influenciou milhões de pessoas e muitas obras no mundo todo, e ensinou a mim e a muitas pessoas a nunca desistir, apesar das trevas que nos rodeiam ou dos desafios que nos encontram. O jeito é nunca desistir e desafiar o próprio destino, para que somente assim os momentos de luz possam valer cada segundo. Obrigado, Kentaro Miura, novamente, por criar essa incrível obra. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e comentem abaixo o que vocês pensam sobre o assunto. E já se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E um muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Meu agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Vitor Santos, Muca e Zero Espada. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E obrigado novamente a todos os apoiadores. Vocês são os melhores. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.